Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, Marituba. Bom dia, minha querida Marituba. Eu hoje não estou muito feliz. Feliz no sentido da saudade, da tristeza e até do choro que invade o meu coração. Nós subiram para o reino da eternidade 2 amigos. Antônio Perdigão Bastos Neto e o Beto Jacaré. O Antônio Perdigão Bastos Neto é filho de tradicional família de Marituba, que chegou em Marituba depois que a vila foi criada, que a vila se criou por outras famílias. Família Serrão, família Falcão e outras famílias. O nome já diz, era neto do seu Antônio Bastos, um grande comerciante da nossa cidade e filho de João Edmar Bastos. João Edmar Bastos, Coaruba. Está aqui no nosso programa, parece que por coincidência, o João Coelho Serrão, que conhece Marituba de ponta a ponta. É um prazer para nós estar aqui o João Coelho Serrão. O Beto Jacaré é filho do senhor Lucinésios do Couto, um grande escritor, um grande poeta. Eu tive o prazer de conhecer. E irmão do Bertoldo Couto, que já foi prefeito da nossa cidade. Então, não fiz o programa com a alegria que é peculiar, porque meu coração está triste. Porque Marituba perde 2 pessoas que são da história de Marituba: o Barrão e o Beto Jacaré. Que Deus os receba na sua paz, no seu amor, no reino da eternidade. Bom dia, minha amada Marituba. Bom dia, nobres acadêmicos e acadêmicas. Bom dia, nobres acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen Carla e Isabela Nascimento. E lá na cidade maravilhosa, né, Orlando? Com certeza. No Rio de Janeiro, Alexandre Mauro Falcão dos Santos, nosso acadêmico correspondente no Rio de Janeiro. Bom dia, queridos e queridas ouvintes da Rádio Umari, a mais conceituada emissora comunitária
da região metropolitana de Belém e quiçá do estado do Pará. Bom dia para a senhora Keila Dairan, diretora administrativa da Rádio Mari. Um abraço para o Alessandro Tavares. Quem é o Alessandro Tavares, João Coelho Serrão? Alexandre Tavares? Alessandro Tavares, quem é? Quem é? É o Queco, né? É o Queco do Sucesso. Ele sabe, O Queco do né? Sucesso. A resposta é essa. É o Queco do é. Sucesso. A melhor voz do rádio paraense. Presidente, passar logo os 50 pra ele, né? Um abraço para o meu amigo Ivan Soares Lima. Quem é? Ivan Soares Lima. Perequeté. Sabe tudo aí. Presidente do Instituto Profissionalizar de Capacitação Profissional de Marituba, que tem a outorga da Rádio Mari. Um abraço também para o Nilson Serrão, eficiente chefe de gabinete da gestora da transformação, Patrícia Alencar. Um abraço, um abração para o nosso amigo Ronielson Alencar, que está escutando o programa. É bogodossense de coração e Marituba por adoção e também de coração. Um abração para o Marcão e companhia, lá na sede do Alho. O alho que cura, tempera e alegra. Olha, o Alho já está lá, vendendo lá os abadás. O Alho é um dos melhores blocos do estado do Pará. Falar em bloco, nós estamos em fase de conclusão da constituição e do registro da Liga Independente das Agremiações Carnavalescas de Marituba. Vai ser uma entidade, onde tem carnaval, como tem carnaval forte como é o de Marituba, nós não podemos as agremiações ficarem isoladas. Belém tem liga, né? Todos os municípios onde o carnaval é um sucesso, tem a sua liga de blocos, e nós estamos fundando a nossa. Deu uma carona para o nosso programa no carro do seu coração. E não freie, não. Vai em frente, no carro do seu coração. É o programa Literatura nas Ondas do Rádio. Temos no comando dos botões do áudio, nosso amigo Alex Carvalho. Aqui é o poema. No programa de hoje nós iremos dois poemas. Um poema do acadêmico Francisco Poeta, cadeira número 1, e da acadêmica Luciane Cunha, cadeira número 3. Do Francisco Poeta nós temos Lembranças. Olhando velhas fotografias que me deixam assim, cheio de nostalgias, entristecido, me dou conta de quanto eu mudei. E recordo os caminhos espinhosos pelos quais atravessei, muitas vezes sem me dar conta de que o tempo passaria e de um dia nostálgico, como o dia de hoje, nublado, meio chuvoso, eu me veria diante do passado, trazido de volta nessas velhas fotografias. Francisco Poeta, meu irmão. O nome já diz, né? Brindando, Francisco, né? Poeta. Também nós temos um poema maravilhoso da acadêmica Luciane Cunha, A Força do Amor. Coração, você nasceu para ser feliz. Por que insiste em sofrer por alguém que não o quis? Já sei, você foi feito para sonhar, mas onde está sua razão para amar?
Tudo está muito além do impossível. Não sofra mais assim. Agora não há jeito. Vou amar até o Eita. fim. O amor pondera nas obras da nossa acadêmica Luciane da Cunha. Tem essa característica, né? É correspondente da rádio TV Vida. Eu vejo Luciana Falcão. Pega o microfone, fica aí. Fica aí. Como dissemos há pouco, nós estamos no estúdio hoje, a presença do João Coelho Serrão. João Coelho Serrão é o homem que conhece toda Marituba, desde que Marituba foi criada até hoje. João, dê as suas considerações iniciais, pode falar aí. Bom dia para o povo de Marituba, especialmente para meu amigo, meu irmão de coração, Dr. Lázaro Falcão, que nós se conhecemos desde criança, fomos criados juntos, quando Marituba era uma família só. Hoje em dia, eu fico triste de Marituba ver uma cidade tão violenta. Nós fomos criados a família Falcão, a família Serrão, tradicionais aqui na vila de Marituba, respeitada. A saudosa minha professora Laura Falcão, que me ensinou o beabá. Tudo isso me deixa saudade, muita saudade mesmo. Eu fico olhando, sentado na frente da minha casa, perto da Rádio Mari, apreciando a violência que toma conta da nossa cidade. Eu nunca imaginei, meu Deus, eu nunca imaginei que a nossa saudosa Vila Operária fosse se tornar uma cidade violenta da área metropolitana. Isso é problema. Mas a gente tem fé em Deus, no menino de Deus. É problema. E A violência. Isso não tem quem dê jeito. A violência nas cidades são as guerras urbanas. A violência nas cidades são as guerras urbanas. Mas você é um prazer para nós estar aqui, depois nós vamos conversar mais. Passo a palavra para o nosso acadêmico Orlando Ataíde. Bom dia a todas as ouvintes, a todos os ouvintes. Novamente, uma sensação prazerosa estar aqui participando deste programa. Um cumprimento especial ao presidente da Almari, Lázaro Falcão, ao Alex Carvalho, né, que sempre está aqui nos ajudando, ao nosso convidado, ao meu filho Rodrigo, que está aqui pela segunda vez. E dizer também da tristeza de ter sabido do falecimento dessas duas pessoas. O Barrão não conhecia muito, conhecia mais o Beto, né, o Beto Jacaré. Inclusive foi vizinho, né, ele morava ali na Praça Santa Fé, juntamente com o irmão dele, Bertoldo, né, fomos vizinhos. Conheci inclusive o pai dele, que foi escritor, né. E o Beto tinha um talento assim muito especial, escrevia também. Lembro de alguns sambas, né, que ele compunha, gostava muito de compor sambas, e com tristeza que a gente fica sabendo do falecimento dessas duas pessoas. E nesse início, presidente, eu gostaria de puxar aqui mais uma vez a questão dos nossos diálogos literários, né, que nós temos aqui articulado com os nossos ouvintes e sempre direcionados à questão dos nossos estudantes, né, nesse período de Enem, período de vestibulares, né, e a gente então utiliza aqui esse espaço da academia exatamente para compartilhar, né, alguns conhecimentos, principalmente relacionados com a questão da produção textual. E eu queria hoje só iniciar novamente com dois conceitos que eu considero muito importantes para a produção de texto e para a questão da leitura também, que é o conceito de narrador e o conceito de eu lírico. Tá? Então a gente vai comentar aqui esses dois conceitos daqui a pouco. Inclusive na questão do lírico, hoje no Canção Poema tem uma questão sobre o lírico. Eu quero que o mestre Orlando faça aí análise, o esclarecimento necessário.
Canção, poema. Hoje que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o nosso amor pertence a ti. O dueto. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Hoje que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em Eita, mano. Não pode. Pode fazer a pergunta, mano. Quem mandar a mensagem dizendo quem é o intérprete desta linda canção e o nome da canção, ganhará 50 contos. Para quê, doutor? Contos, para ir no mercado tomar um copo de garapa com meio pão com manteiga. Entendeu? Então, quem acertar o nome do cantor e o nome da canção. Oh, beleza. Na verdade, viu, professor Orlando, Sim. esta canção muito popular do Valdir Soriano. Opa, desculpe. Alguém. Tem que fazer outra pergunta. Não, vai ser essa pergunta. Essa pergunta mesmo. Dizem que o autor desta música iniciou o brega, né? Iniciou o brega, que o Pará se consagra como brega. Esta canção, viu, mestre Orlando, ela retrata a dor de um amor não correspondido. Como a maioria é, né? É um clássico da música romântica brasileira. A letra da canção expressa o sofrimento de um amor não correspondido, onde o eu lírico clama pela presença da pessoa amada. E não autor, e não nome. Mesmo que seja apenas por mais uma noite. Mesmo que seja apenas por mais uma noite. A calma da noite vai de encontro com a inquietude da alma do apaixonado cantante, que aguarda ansiosamente pelo retorno do seu amor. A repetição do pedido para que o amor volte e fique com ele só mais uma noite. Daí o título, revela né? a necessidade do desejo e a dificuldade em aceitar o fim da relação. A música transmite a sensação de urgência e a necessidade de viver esse amor, mesmo que seja só para uma noite. A música, como se vê, mostra a complexidade dos sentimentos amorosos, onde a esperança e o desespero caminham lado a lado, e a tortura de amar alguém não está presente
se torna o tema central da canção. Correto. A tortura do amor. O amor que é amor não tem tortura. Correto. Tem tortura. E a beleza Mestre Orlando. a beleza da literatura, doutor, é exatamente essa. Por exemplo, esse sentimento aqui desse eu lírico, ele é atual. Né? Você pode ter esse sentimento no rap atual agora. Né? Então, quer dizer, a letra é belíssima, mas o sentimento, ele é contemporâneo. Né? Qualquer garoto hoje de 17, 18 anos pode estar sentindo isso aqui. Né? Pode se transformar nesse eu lírico. Então, assim, foi muito interessante aí a leitura desse texto, né? Porque, assim, o conceito que a gente vai trabalhar hoje, o conceito de narrador e o conceito do eu lírico ou eu poético, também chamado de eu poético. Então, assim, o que seria um narrador, né? Então, veja bem, existe um tipo de texto, né, que é chamado de texto narrativo, não é isso? Que texto é esse? É o texto em que o autor narra uma história, certo? Mas nós estamos falando aqui na narração na narração literária, né? na narração criada, imaginada, fantasiada. Um conto, um romance, uma crônica, e por aí vai. Então, assim, por exemplo, a rádio, o Mari, convocaria o nosso Alex Carvalho para fazer uma matéria sobre os feirantes de Marituba, correto? Como é que eles vivem, de onde eles vêm, as dificuldades que eles encontram, enfim. E o Alex passaria então uma semana coletando esse material. E aí esse material sairia no jornal aqui de Marituba. E aí a primeira coisa que o editor faria nesse jornal seria colocar o nome do Alex Carvalho, né? Pessoa física, com identidade, com endereço, tudo muito definido. E tudo aquilo que o Alex pesquisou e escreveu, foi o Alex que escreveu, foi o Alex que pesquisou. Pessoa física, né? Como eu falei para vocês, com identidade, CPF, renda, tudo isso mais. Então, na verdade, o Alex não criou um texto literário, ele criou o quê? Ele fez o quê? Uma matéria de cunho informativo, informar as pessoas de Marituba como é que vivem aquelas pessoas com quem nós convivemos diariamente. Então, o Alex não foi narrador, ele não produziu material para a literatura, ele produziu material para o jornalismo da cidade. Mas aí, de repente, a Almari patrocina um concurso de contos, tá? Sobre Marituba. E o Alex, então, meio enxerido, né? O Alex, então, vai lá, doutor, lá na nossa sede, que infelizmente nós não temos ainda, e faz a sua inscrição. E, de repente, deseja escrever um conto sobre a feira de Marituba, sobre os feirantes. Só que agora a situação é totalmente diferente. Né? Agora o Alex o que é que ele vai fazer? Ele vai imaginar, a partir das experiências físicas concretas que ele teve na sua pesquisa, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai fantasiar, ele vai criar, por exemplo, um texto literário. Então aí o Alex, o que interessa agora não é mais o Alex pessoa física, é o Alex narrador. Ele vai agora entrar no texto como aquele que narra a história pra gente. E aí não interessa mais se o Alex tem CPF, identidade, quanto ele ganha, quanto ele deixa de ganhar. O que interessa agora é quem está dentro daquele texto criado, né? Diferente do texto jornalístico. Agora o que interessa realmente é a pessoa do narrador. E só para dar um exemplo mais interessante, o Alex poderia, por exemplo, como narrador de um conto, ele poderia, por exemplo, criar uma história em que ele ouviu lá de uma feirante, uma mulher, uma jovem, né, que a família é desestruturada e ela teve que abandonar a escola e trabalha lá vendendo frutas. E o Alex ficou muito impressionado com a história desta menina, né? E aí o Alex vai contar a história dela como se fosse ela, né? Eu chego todo dia aqui na feira de Marituba às 8 horas e tal, e tal, e tal. Todo mundo aqui me conhece como Cristina e tal, e tal. E aí, veja bem, lá no final ele vai colocar Alex Carvalho, mas não é o Alex Carvalho que está lá, é a Cristina. Ou seja,
não podemos dizer que o Alex não fez a reportagem, porque ele fez, mas podemos dizer que o narrador não é mais ele, é uma mulher. Né? Então, isso é o narrador no texto narrativo, que não se confunde com o autor. O autor é o nome da pessoa que produziu o texto, o narrador é quem está na história e que vai nos contar. Tá? Então, para concluir essa parte do narrador... Autor e narrador, não entendi. O autor é a pessoa física que escreve o texto. O narrador é quem conta a história pra gente de dentro do texto. Por exemplo... O narrador é o mesmo autor? Não necessariamente. Sim, teoricamente sim, mas não literariamente não necessariamente. Por exemplo, ele escreveu o conto dele como se fosse a Cristina, uma menina que ele conheceu, uma feirante lá na feira. Então não podemos fazer essa distinção. Só para esclarecer, doutor, um texto que tem é assim: estou presa, me parece, dentro de um quarto escuro. Estou triste, acabrunhada, cansada, suada, mas estou aqui dentro, presa e muito triste. De repente, eu percebo que alguém abre a porta de onde eu estava e me pega com mãos fortes e muito grandes. E eu fico temerosa de saber o que vai acontecer comigo, se eu vou morrer, se eu vou viver. E de repente, começam a me bater, me jogar no chão, me bater freneticamente no chão. E eu sinto muita dor. Veja, você compreende? Eu sinto muita dor por essas mãos fortes e imensas estarem me maltratando. E de repente eu me vejo num espaço aberto, muito claro, com muitas pessoas em volta. E aí, de repente, eu me sinto ser levantada no alto por essas mãos fortes e grandes e arremessada no espaço vazio. E eu vou, de repente me vejo caindo em um aro e passando por uma rede. E de repente, aquela saudação, aqueles gritos fantásticos. Sabe quem era? Sabe quem é o narrador aí? Uma bola de basquete, que não se confunde com quem produziu o texto. Então, doutor, não podemos confundir. O narrador, em uma narração, não é o Machado de Assis. Quem é o narrador? É o Brás Cubas, que foi uma criação dele, entendeu, doutor? Entendi. Então, quem assina, tem que assinar porque alguém escreveu o texto. O autor constitui o narrador. Sim, exatamente, dá voz para o narrador. Então, Cria um personagem. Sim. Muito bem. Correto. E aí, doutor, a mesma coisa, deixa só para concluir, a mesma coisa acontece com isso aqui no texto em prosa, que nós já discutimos aqui. Romance, conto, crônica. Acontece a mesma coisa no texto poético, no texto em verso. Tá? E aí não é mais o narrador, é o eu lírico ou o eu poemático. É a mesma coisa. Isso que você leu agora aí, esse texto lindo, para a gente compreender esse texto, é preciso saber o autor, até porque você perguntou quem é o autor. Porque aí tem o eu lírico, já está aqui dentro, não é o como é o autor lá que você... Não posso falar. Não pode. Não é esse autor. Tá? E eu não preciso saber qual é o autor de um poema, de uma poesia, para compreender essa poesia, porque já tem alguém lá que fala comigo, que é o quê? Então, o eu lírico é o eu poético. Hoje eu quero paz. Esse eu não é o autor, não é a pessoa narrador. Física. Não, aí não é mais o narrador, é o eu lírico. O narrador é no texto em prosa, no romance, no conto. Tá? E aí, só para concluir, eu quero contar aqui rapidinho, veja bem, doutor, a questão aqui. Esta canção muito conhecida é de um conhecidíssimo poeta, um conhecidíssimo cantor, que me parece que vai agora ser agraciado na Academia Brasileira de Letras, chamado Caetano Veloso. Quem não conhece, né? Grande autor, poeta. Olha só... Só para fazer a leitura, depois eu explico. Olha só. O nome dessa canção é Esse Cara, conhecidíssimo. Olha só, pessoal. Caetano Veloso é o autor. Que esse cara tem me consumido, a mim e a tudo que eu quis, com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Esse cara tem me consumido, a mim e a tudo
que eu quis, com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer, e eu estou para o que der e vier. Ele chega ao anoitecer, quando vem a madrugada, ele some. Olha só, ele é quem quer, ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. O Caetano Veloso é uma mulher, eu ligo que é uma mulher, não é um homem. Entendeu? Agora, ou é o poemático. E aí, depois nós continuaremos. Beleza, seu. São 8h30. Vamos agora para o apoio cultural. Marituba. É o programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Nós abrimos o programa com 2 notas de falecimentos de 2 amigos nossos. E nós queremos mandar as 2 famílias, a família Couto e a família Bastos, os nossos sentimentos de tristeza e solidariedade cristã. Os filhos, o Beto era filho do seu Lucinésio do Couto, como eu disse há pouco, e o Barrão, que era o Antônio Perdigão Bastos Neto, filho do Quaruba, do Edmar Bastos. Dentro da literatura que o professor Orlando está discorrendo, nós não podemos esquecer da nossa Academia de Literatura Almari. Nós vamos, a partir de hoje, apresentar. Nós já começamos uma vez, o mestre Orlando fez até os comentários, por sinal preciosos, o conteúdo programático de todo o curso A Arte de Escrever, que nós promoveremos, se Deus quiser, este ano, lá na Escola Nossa Senhora do Rosário. A primeira parte, a parte geral, pode-se assim dizer, é o dom de escrever. Quem pode escrever? Como conhecer as nossas próprias aptidões? A leitura, o estilo, o que é o estilo, as qualidades que deve ter o bom estilo, a originalidade, concisão e harmonia. Então, no outro programa, nós vamos continuar falando, passando para vocês o conteúdo programático do nosso curso. Inclusive, esse material que nós estamos discutindo vai fazer parte, né, doutor? Antes de passar a palavra para o mestre Orlando, nós vamos dizer que o Dilton, mais uma vez, acertou o autor da música, o cantor da música, Valdir Soriano, e o nome da música, Tortura de Amor. A nossa amiga Rosa, ligou para o programa, mandou uma mensagem para o programa e acertou o nome da canção, Tortura de Amor, mas errou o seu cantor, o seu intérprete. Ela disse que era o Nelson Gonçalves. Parece que eu tenho a voz do Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Mas fica ligado, foi um prazer a sua comunicação. Participar do próximo desafio, né? Rosa, continua conosco no próximo programa e você vai acertar. É a Rosa de Marituba, da Cerâmica, Rosa Souza. E vem aqui, né, Lázaro? O Naldo Trindade também mandou um abraço para nós. Ele está trabalhando, mas está ouvindo o nosso programa. O Mucurinha esteve aqui conosco, Dilton, e acabou de sair e deu uma aula de história de Marituba aqui, uma aula. Foi um prazer para nós essa vinda. Inclusive, fez uma crítica velada a você. Ele disse que não fica no celular. Tudo que ele fala aqui é de conhecimento próprio. Ele criticou o Dilton. Criticou o Dilton. Veladamente, né? Tudo o Dilton vai no celular. Também assim, que ele disse, também, Dilton, assim,
Até eu. E ele não, ele tem tudo na memória. Tudo lá. Tudo na memória. 82 anos e tudo na memória. Nós agora queremos mandar um abraço para o Naldo Trindade, né? O Rodrigo Falcão, o Aguiar, né? Lá, empresário. O Ronielson Alencar, ligado no nosso programa. O Mauro Penedo, o Marcão do Alho e todos os ouvintes da nossa Rádio Umari. Com a palavra, mestre Orlando. Retomando aqui esse conceito, né, que a gente considera muito importante para aqueles que querem escrever e para o pessoal aí das escolas, né, o pessoal que está no terceiro ano de literatura, né, e foi isso que nós falamos. Então, veja bem, narrador, na verdade, é diferente de autor. Pode ser até que coincida, né, porque, por exemplo, eu posso estar extremamente alegre. A minha vida está indo de vento em popa, né? Ganhei na Mega Sena, a minha família toda me adorando, mas eu posso produzir, presidente e Alex, eu posso produzir uma poesia triste, que não reflete o meu sentimento de alegria, né? Então, tanto o narrador, no texto em prosa, romance, conto, crônica, novela, não pode ser confundido com o autor. Claro que o autor é quem escreve. Quer dizer, não há narrador sem autor. Assim como não há eu lírico sem o poeta. Mas não podemos confundir essas duas entidades, né? Uma é física, é aquela que pega a caneta ou aquela que vai para o computador. E a outra é que ele projeta no seu texto literário. Tá? Então aqui nós vimos... É personagem? Mais ou menos isso. É exatamente a questão da personagem, doutor. Por exemplo, só para fazer essa ilação aqui que o doutor Lázaro falou, existem atores, viu, presidente? Atores que fazem papéis de vilões em novelas que são agredidos em aeroportos. Tá? Ou seja, verdade. É tão forte aquela interpretação que o telespectador não consegue separar a pessoa física da personagem. Né? É verdade. No aeroporto são agredidos. Olha, isso aqui que matou não sei quem, mas a ficção foi na novela, não foi na realidade. A mesma coisa acontece aqui na nossa conversa. O narrador é aquele que vai contar a história, que não necessariamente é o escritor que assinou embaixo. Então, como eu falei aqui, o Caetano Veloso, ele faz essa música, esse cara, como se fosse uma mulher. Qual é o problema que tem aí? E eu quero rapidinho contar aqui um fato que aconteceu. Eu estava em um bar lá em Nazaré com os amigos, né? E havia música ao vivo. E aí, cara cantando lá, uma voz boa, bonita, né? Uma amiga minha pediu para ele cantar essa música aqui. Meu amigo, você conhece a canção Esse Cara do Caetano Veloso? Eu conheço, mas eu não posso cantar. Porque eu não sou mulher. Olha que absurdo. Ou seja, ele levou ao pé da letra a história que chamou uma amiga dele para cantar. Porque na hora que ele fosse dizer assim... Ele é quem quer, ele é o homem e eu sou apenas uma mulher. Mas quem está falando que é mulher aqui não é o Caetano Veloso e nem o camarada que te contar. É o eu lírico ou eu poético. Então, presidente, eu acho que deu para a gente passar, né, a ideia do que seja realmente o eu lírico e o narrador. O Naldo aí tem texto lindo. Dona Neuda. Texto lindo que eu ouvi, ela disse. Texto lindo. Obrigado, Dona Neuda. Obrigado. Da cantiga lá, da canção, né? Muito obrigado. Fique ligado no programa. Um prazer tê-la como ouvinte. E aí, para concluir, inclusive, se estiver ouvindo aí o programa lá no Rio de Janeiro, nosso acadêmico correspondente, eu estive 2 vezes no Rio de Janeiro para receber uma premiação de um concurso nacional que teve para professores, né? Eu fui premiado e fui receber a premiação no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Letras, né? Foi um concurso de redação para professores do ensino médio. E eu, nas 2 vezes, fui premiado. Houve o lançamento de um livro no Rio de Janeiro. A Secretaria de Educação pagou a minha viagem, bancou a minha viagem, a minha estada lá e eu fui. E aí eu não podia
ir ao Rio de Janeiro e deixar de conhecer a praia de Copacabana, né, Alex? E apesar do pouco tempo que eu passei, eu, antes de viajar, fui à praia de Copacabana. Aí tá, fui lá à praia de Copacabana, me emocionei muito, né? Uma das praias mais conhecidas e famosas do mundo. E aí, doutor, fiquei sentado ali naqueles... na beira da praia lá, naqueles quiosques, né? E aí pedi uma serpinha, depois 2, 3, 4, 5 e apreciando a praia, né? Tomei um banho, voltei e fiquei encantado, né? Com aquela paisagem, com aquele cenário fantástico que o mundo todo conhece. E o que é que eu fiz? Meu nome é Orlando Tadeu Ataide Leite, tenho CPF, tenho endereço fixo, né? Tenho família, e eu fiz um poema. Inclusive fiz o trocadilho, ficou bem legal. Copa, em vez de Copacabana, ficou Copa Bacana. Mandei, inclusive, para o... Bacana. Copa Bacana. E aí fiz um texto, né? Falei da praia, falei do Tom Jobim, falei da Nana Caymmi, que fez aquela composição Princesinha do Mar, né? Muito legal, achei legal, que eu ia mandar, inclusive, para um escritor lá do Rio de Janeiro, e mandei para o nosso acadêmico correspondente. Aí eu pergunto a vocês o seguinte... Para ler esse texto, é preciso saber quem escreveu, que foi Orlando Tadeu Ataide Leite? Não, porque quem produziu o texto não fui eu, foi alguém que estava lá apreciando a beleza da praia, né, e se transformou em uma personagem ali do Rio de Janeiro, né? Então vejam bem como é a diferença, quer dizer, autor é uma coisa, o eu lírico, o narrador ou o eu lírico é outra coisa. Às vezes coincide, às vezes eu estou triste e produzo uma poesia de tristeza, daquilo que eu estou sentindo, né? Mas o leitor não pode fazer essa confusão, porque se fosse assim, você não poderia ler um romance ou ler um poema sem saber quem escreveu, né? Então não interessa quem escreveu. Se foi o Machado de Assis, se foi o Carlos Drummond de Andrade, não interessa quem está ali no texto falando com você, que a gente chama de uma entidade. Então não é autor, é a entidade que fala comigo. Então aqui no texto belíssimo aqui, que o presidente leu, que agora foi elogiado. Qual autor? Pode dizer agora? Eu digo que sou o autor da letra? Não, o compositor é outro. Pois é, não interessa saber, né, quem foi que escreveu isso aí. Interessa saber quem falou, quem foi torturado pelos males do amor, né, doutor? Então, esse não é o autor. Pode ser o autor? Pode, mas necessariamente não é. Quem é? É quem está aqui dentro do texto que falou com todos nós aqui. Então é isso aí, pessoal. Para a semana a gente... Não, o autor é José Ângel Ramos. Olha aí, um nome esquisito que ninguém nunca ouviu falar, mas a gente já ouviu a música e curtiu as dores do eu lírico, né? Eu nem sabia que existia essa pessoa. Então, não dá para fazer confusão entre autor, pessoa física e narrador no texto em prosa, autor e eu lírico ou eu poético no texto em verso. Muito bem. Então, digamos assim, que queres tu de mim, que fazes junto a mim, se tudo está perdido, amor? Quem fala isso não é o autor, é o eu lírico. Embora o autor possa estar sentindo isso. Que mais podes me dar, se nada tens a dar, que a marca de uma nova dor? Loucura reviver, inútil se querer, um amor que não se tem. Por que voltaste aqui? Se tanto junto a mim, eu sinto que estou sem ninguém. Olha aí, é o lírico? Sim, quem que está sentindo aí? É o camarada lá? Ninguém sabe se ele realmente sentiu isso alguma vez na vida, mas o eu lírico sente. E ele transmite isso para quem lê. Muito bem, muito bem. Minha gente, está chegando o fim do programa. Fiquei triste, um programa triste. Mais uma vez, né, doutor? Programa triste, mas é a vida, né? É a vida. A gente vive o reino de Deus vivo, mas o que nos espera é o reino da eternidade. É o reino da eternidade. Nós vivemos Deus por Jesus Cristo, que é o Deus vivo. Que é o Deus vivo. Nós vivemos aqui na Terra, mas nós temos uma vida de eternidade à nossa espera. E é só para concluir aqui, eu queria mandar um abraço, uma saudação, né, um sentimento muito forte para o Led Gil. O Led Gil é um grande
Filho grande do Beto. intérprete, né? Um artista, filho do Beto. Inclusive, uma vez, falando com o Led, ele me disse o seguinte, olha só, olha a genialidade do Beto, né, Jacaré? O nome dele, Led, Led G, uma homenagem ao Led Zeppelin, que é um grupo famosíssimo aí, fantástico de rock progressivo, e Gil, uma homenagem ao Gilberto Gil. Bacana. Olha a genialidade do pai aí, né? Colocou Led Gil, a gente não sabe. E na verdade o nome dele não é pseudônimo nem nome artístico, é o nome mesmo. Então, Led, se você estiver ouvindo, alguém Também, ouvindo, passe para você. Recebe também, Led, de meus sentimentos, Led. Nosso sentimento aí pela passagem do seu pai. Fim de programa, encerramos mais um encontro de páginas líricas com vocês. Agradecemos a sua companhia e esperamos que as palavras compartilhadas hoje continuem ecoando em você. Opa! Fique com Deus no coração.